bem-vindo, muito bem-vinda aqui na Mira do Guerreiro. E hoje o nosso guerreiro faz parte aí de um dos pilares mais pesados do sistema da segurança pública, que é o sistema prisional. O nosso policial penal, ele que também é assessor especial da administração penitenciária aqui do Rio de Janeiro, Thiago França. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Felipe. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde falando sobre segurança pública, dada a importância do sistema penitenciário na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Quero, em nome da secretária Maria Rosa, agradecer também o convite. Ela não pôde estar aqui por uma agenda institucional, mas pediu imensamente para agradecer ao convite. Teremos novas oportunidades de comparecer aqui. Ô, Thiago, a sua realidade hoje, a realidade do policial penal, é uma das mais duras da segurança pública, até mesmo porque ali você convive, ou os policiais penais convivem com todos os tipos de criminosos. Como que é isso no dia a dia de um policial penal? Bom, Renata, Felipe, a sociedade ela não detém o conhecimento real, qual é o trabalho, de fato, que a Polícia Penal exerce no Estado do Rio de Janeiro. Ela não dissocia tanto o privado de liberdade quanto do policial. As atividades da Polícia Penal, posso assim melhor dizer, que é essencial para a segurança pública do Estado, tendo em vista que nós temos acautelados no sistema mais diversos tipos de criminosos ali no ambiente carcerário. E a rotina da Polícia Penal, ela não se limita tão somente ao ambiente prisional. Uma das funções principais da Polícia Penal é a ressocialização e o acautelamento dos internos, fazer com que aconteça o fiel cumprimento da penalidade estabelecida pela Vara de Execuções Penais, pela Lei de Execução Penal. Mas, por outro lado, tem um papel importante também ressocializador, para entregar esse privado de liberdade à sociedade novamente de maneira restabelecida. Agora, uma pergunta. A gente vê que hoje o sistema penitenciário, o sistema prisional aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos que não enfrenta uma rebelião. Como a gente já viu, posso recordar aqui duas rebeliões famosas aqui no sistema penitenciário do Rio. Foi em 2002, lá em Bangu, quando inclusive mataram o na rebelião. Depois tivemos em 2004 na cadeia de Benfica também. Por que hoje está tudo tranquilo dentro do sistema penal do Rio de Janeiro? Bom, isso se dá por uma política... Tranquilo só, que eu digo no sentido de não ter rebelião. Isso se dá por uma política pública que tem realizado dentro das unidades prisionais, sobretudo no grupamento que nós temos, que é referência no âmbito nacional, que é o Grupamento de Intervenção Tática, o GIT. O GIT ele é vanguarda no sentido das intervenções, controle de rebelião, controle de motins. Então, a partir da atuação ali efetiva do GIT, nós tivemos um avanço na secretaria no sentido de conter qualquer princípio de tumulto ou rebelião ou motim. Por isso que a secretaria ela tem avançado também na parte de políticas públicas e na nossa parte de grupamentos. Os grupamentos eles têm recebido cada vez mais investimento para poder, de fato, conseguir conter essas demandas. Existe, Thiago, uma integração entre as polícias, polícia penal, civil e militar? Sim, Renata, isso é um ponto importante a gente estabelecer aqui. A Polícia Penal, a partir da sua instituição, ela tem ganhado cada vez mais espaço no ambiente da segurança pública do Estado, e hoje a Polícia Penal ela tem cadeira para sentar nas mesas para debater e discutir segurança pública. Então, essa integração, ela não só é importante, mas é vital para o sistema de segurança do Estado. Então, existe sim, de fato, uma integração muito harmônica contra a Polícia Civil, contra a Polícia Militar e a Polícia Penal hoje no trabalho de segurança pública. E em cima disso, Thiago, é importante destacar que o que vocês, dentro de um presídio, têm acesso de ouvir, de conversas entre presos, de papo que rola, vocês podem até, numa integração com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, impedir até a realização de crimes e de ações de facções criminosas. Sim, infelizmente, nós vivemos ainda uma realidade de que você não consegue ainda bloquear a comunicação do ambiente carcerário com o ambiente externo. A gente tem inúmeras aí
medidas a serem adotadas que já foram, mas a gente não consegue de fato ainda efetivamente ter esse bloqueio. Então, o sistema penitenciário ele detém ali uma gama de informações e dados que podem ser utilizados, inclusive, na antecipação de crimes que venham a ser cometidos. Você falando com relação ao bloqueio, que ainda não consegue ter esse bloqueio entre o sistema prisional, entre os presidiários e o mundo exterior. Então, vamos falar aqui o negócio de bloqueadores de celulares. Por exemplo, hoje muita gente ainda recebe trotes e que vem de presos, né, e que tem acesso a celulares dentro desses presídios. E como que é feita e por que esses presos conseguem ter esse acesso e por que esses bloqueadores de celulares não funcionam como deveriam? Bom, isso aí a gente precisa destrinchar em 2 pontos, tanto o ingresso do celular de maneira indevida na unidade prisional e o bloqueio do celular que está lá dentro. O bloqueio ele não ocorre hoje de maneira efetiva porque o raio de ação ali do complexo penitenciário, para que você bloqueie uma unidade prisional, você acaba bloqueando todo o entorno, tanto ali as casas, as residências e o próprio batalhão da Polícia Militar que tem ali. Se você faz um bloqueio amplo, por isso a Secretaria já tem um tempo já no processo licitatório, no estudo técnico para avaliar qual medida será adotada de maneira enérgica para poder conseguir pontualmente em cada unidade fazer esse bloqueio que não afete a população ao redor. Por outro lado, o ingresso de telefones, aparelhos telefônicos, nós sabemos que não tão recente nós tivemos uma medida que impediu as revistas pessoais nos visitantes em unidades prisionais e infelizmente também temos uma realidade que existe também o mau servidor. Exatamente. E isso é algo que é combatido diuturnamente pela gestão e pela própria Polícia Penal. Nós temos um setor correcional que é ativo, atuante, que trabalha nessas demandas, inclusive de maneira preventiva, para que você evite que essas situações ocorram, fazendo operações, trabalhando de fato ali com os servidores que trabalham na ponta, e temos também um serviço de inteligência que é referência a nível nacional, que a gente consegue fazer um estudo técnico ali para poder cada vez mais combater essas práticas irregulares no sistema. A gente vê, volta e meia, é noticiado, inclusive pela própria Secretaria da Administração Penitenciária, que fizeram uma vistoria no presídio tal e conseguiram localizar quantidade de drogas, vários celulares, roteadores também. Quer dizer, evidentemente que a gente sabe que todas as categorias, na categoria de jornalismo, advogados, policiais, sempre tem bons e maus profissionais, mas é evidente que a quantidade de celulares que a gente vê nessas vistorias que são apreendidos, encontrados por vocês, policiais penais, é evidente que, infelizmente, existem maus profissionais que acabam se vendendo, digamos assim, para poder entrar nos celulares. Né? Sim, recentemente nós tivemos aí, amplamente divulgado nos veículos de imprensa, uma das maiores apreensões em uma unidade específica do sistema penitenciário. Japeri, né? Japeri, que apreendemos aí, salvo engano, foi acima de 500 aparelhos, juntamente com inúmeros materiais irregulares. Isso são respostas enérgicas à instituição dá. Óbvio que a gente não temos braço para poder hoje o efetivo ele é reduzido, nós estamos aí com um concurso em andamento. Quantos policiais penais, desculpa te cortar, existem hoje no sistema aqui do Estado? Pela nossa legislação, o ideal, nós teríamos 7.000 cargos a serem ocupados. Entretanto, nunca foram ocupados esses cargos porque veio o regime de recuperação fiscal, veio inúmeras limitações que o Estado propôs, teve ali restrições que não conseguimos ocupar. Então, hoje nós temos aproximadamente 5.000 policiais na ativa. Só que esses 5.000, nós temos um universo, aí você imagina, aproximadamente 50 unidades prisionais, temos a atividade fim, que é de fato o servidor que trabalha lá na ponta, lá dentro do regime de plantão, mas nós somos uma secretaria multidisciplinar, que atua também na parte administrativa. Então, esses servidores, eles não tão somente ficam no plantão, mas também precisam ocupar os cargos estratégicos e administrativos da instituição. E uma questão que a gente precisa falar, a gente não tem que passar pano. Eu imagino a situação de um policial penal dentro de um presídio, por exemplo, que seja um presídio de facção criminosa. Tem aqueles presídios que tem os presos de outro nível, com outra escolaridade, mesmo, pessoas públicas, e tem aqueles presos, que é o presídio do Comando Vermelho, do terceiro comando, aquela coisa. Aí eu fico imaginando uma situação que é a seguinte, o policial penal convive ali diariamente,
tá nas galerias, tem que conviver com os presos. E, às vezes, a gente sabe, já aconteceu situações em que, de repente, o preso ameaça a família desse policial penal. E, às vezes, ele até descobre onde é que mora o policial penal. Quer dizer, isso é uma pressão, eu fico imaginando a pressão psicológica, porque o policial civil, o policial militar, ele está na rua ali, amanhã encontra com o bandido, vocês convivem ali no dia a dia com presos, que, obviamente, em determinadas situações, podem até tentar chantagear um policial De alta penal. periculosidade, Sim, né? Digamos assim. Então, eu costumo dizer que o policial penal ele gera o caos, né? Porque nós ali estamos com um barril de pólvora na mão. Então você lida ali com tudo que a sociedade ela rechaça. Nós estamos ali com pessoas que existem crimes pequenos, crimes maiores, de maior relevância, e de fato pode de fato existir situações como essa. O que é ofertado ali ao policial penal é todos os mecanismos de apoio, uma corregedoria atuante com canal direto de acesso ao servidor, uma ouvidoria que ela funciona com canal direto ao servidor. Nós somos a única força dentre as demais, que isso cada um dentro da sua atribuição. A Polícia Civil ela tem ali a investigação, a Polícia Militar trabalha ostensivamente, e a Polícia Penal que fica com maior tempo com aquele privado de liberdade dentro do cárcere. Então, nós temos, de fato, a própria sociedade tem dificuldade em dissociar a imagem do policial penal com o privado de liberdade. Então, nós temos trabalhado isso corriqueiramente para que a gente tenha uma adaptação do servidor nesse sentido. Tiago, quantos anos de profissão você tem? Eu completei agora em fevereiro 12 anos de profissão. Eu sou do concurso de 2012. E qual foi a situação mais complicada que você já viveu dentro de uma penitenciária? Bom, eu trabalhei nos meus primeiros anos de instituição, eu trabalhei dentro de uma unidade, depois trabalhei em alguns grupamentos. E o que foi o meu choque de realidade foi dentro numa época de plantão no final de ano, em uma determinada unidade prisional, que começou estava chovendo muito, e no complexo de Bangu, lá de penitenciário de Jericinó, quando chove lá, alaga, tem uma dificuldade de escoamento. E começou já a época de Natal, salvo engano, a unidade começou a já tinha tido uma fuga nessa unidade com uma recuperação do interno, e a unidade começou ali a ter já um comportamento diferente. Então ali foi um choque de realidade do que de fato é o sistema penitenciário, o que a gente está vivendo na realidade, o que aquelas pessoas ali, alguns querem de fato mudar de vida e outras estão ali para poder de fato continuar na vida do crime. Agora, alguns especialistas dizem que o sistema prisional, enfim, as penitenciárias, elas vêm a ser escolas do crime. Você concorda com isso? Bom, isso é uma retórica que acaba sendo falada justamente porque o sistema penitenciário, hoje nós a gente tem uma DPF em andamento que trabalha sobre o estado de inconstitucionalidade do sistema penitenciário a nível nacional, porque a gente não tem hoje efetivamente, para você ter ideia, no universo de 46, 47 mil presos, as vagas, de fato, que existem no sistema, salvo engano, 26 mil. Então, você tem um número elevado de presos para poucas, em tese, vagas dentro do sistema penitenciário. Isso se dá muito também por conta dos presos provisórios. O elevado número de presos que encontram-se ainda sem uma sentença definitiva cumprindo parte no cárcere. Então, se esse preso, que de repente ele não tem... ele não é inclinado para uma vida de fato criminosa, ele cometeu um ato, ele vai pagar ali, cumprir com a justiça, mas ele está preso com outros que estão numa situação que é muito mais gravosa. Então isso de repente acaba tendo uma disseminação e uma contaminação entre eles ali pela vida criminosa, a parte do crime. Você acredita que haja condições de ressocializar presos tipo que hoje são considerados, né, lideranças de facções, seja da milícia, seja do Comando Vermelho, seja do Terceiro Comando? Felipe, a ressocialização, ela embora seja um papel institucional e constitucional, a própria lei de execução penal, ela prevê isso, que a ressocialização do preso é atribuição da administração penitenciária, tem muito da vontade também de quem quer ser ressocializado. Não adianta o Estado, os mecanismos de controle, os órgãos de controle, cobrar da instituição, a instituição oferecer, se essa pessoa ela não desejar ressocializar. Eu vou te dar um exemplo aqui, que tem sido... A gente tem um grupo reflexivo em uma determinada unidade prisional do sistema, que ele se tornou referência
no combate ali nas questões de violência de gênero. Então é um grupo reflexivo com homens que cometeram violência de gênero e hoje eles fazem parte desse grupo para poder refletir sobre suas ações e muitos ali já têm um entendimento do que aconteceu e que não querem mais fazer. Então isso são mecanismos oferecidos, isso é um dos pequenos pontos que tem, como inúmeros outros. Mas basta o cidadão que ele foi ali cometer um ato desviando da lei, ele querer também essa ressocialização. Tiago, hoje em dia, numa cela, quantos presos em média ficam? Depende, porque existem inúmeros segmentos de unidades prisionais. Tem umas que são galerias, e nas galerias você tem mais privados de liberdade. Nas comarcas você tem um número menor. Então depende da estrutura, da arquitetura dessa unidade. Mas em média uma galeria ela pode ter de 100 de 80 a 100 presos. Num cubículo que é um pouco menor, você tem 3, 4, dependendo da estrutura da unidade prisional. Mas, de toda forma, falta espaço no sistema. Não adianta somente prender, você tem que prender de uma forma efetiva ali que faça o fiel cumprimento da execução penal. Agora, uma coisa que a população se revolta, do modo geral, é a chamada visita periódica ao lar, popularmente conhecida como a saidinha de Natal, de Páscoa, embora já estejam aí legislações aí para restringir essas saídas, mas ainda existem essas coisas todas e a gente sabe que sempre tem um monte de presos que não retornam. Como é que vocês veem essas saidinhas? Eu sei que não depende de vocês, é uma questão da vara de execuções penais, da lei, da legislação, do Código de Processo Penal, mas como é que vocês veem isso? Eu imagino que vocês já sabem, tipo assim, às vezes alguns, esse não vai voltar, né? Então, tivemos agora uma mudança recente, em 2024, salvo engano, que teve a alteração, sobretudo na saída, na visita periódica ao lar. Mas essa alteração, o direito penal ele não retroage para prejuízo, né? Só em benefício. Condenados posteriormente. Então, só condenados posteriormente. Então, isso acontece e vai continuar acontecendo por um bom tempo. É um retrabalho que dá para os órgãos de segurança, para as forças de segurança, você colocar o privado de liberdade na rua por conta de um benefício ele garantidor, que ele tem o direito hoje, e você ter que, caso ele não volte, ter que ir atrás dele. Então nós temos hoje um grupamento atuante na secretaria, que é o grupamento de recaptura, que ele atua de fato nesse cumprimento de mandado de prisão de presos evadidos do sistema, que não retornam nesses casos de visita ou com mandato em aberto. E a reincidência é grande na área, digamos assim, do tráfico, dos presos condenados por tráfico? Sim, o histórico prisional tem determinadas facções que esse privado de liberdade ele fica impedido de voltar. É como se fosse um estatuto deles interno que ele não pode retornar à unidade prisional quando ele ganha esse benefício. Então, a reincidência, nós vemos isso aí, é amplamente divulgado nos veículos de imprensa, de que o preso que saiu, não retornou, ele cometeu um outro delito, está sendo procurado novamente pela justiça por conta desse delito que cometeu por ter ganhado o benefício. Agora, hoje, o policial penal ele tem respaldo do Estado para combater o crime organizado dentro dos presídios? Sim, de certo modo, tem muitas melhorias ainda a serem realizadas no ambiente prisional, mas o servidor, o momento que você perder, de fato, ali o controle de unidade prisional, você acaba com a segurança pública. Então, o policial penal ele é autoridade ali dentro do ambiente prisional, da mesma forma que as polícias ostensivas são na rua. Então, essa autoridade ela é respaldada tanto pela instituição, pelo Estado, pelos órgãos de controle. Entende muito bem qual é o papel primordial ali do servidor. Óbvio, nós temos que caminhar por legislações mais eficazes, que dê mais garantias e segurança ao servidor, que é policial no Rio de Janeiro, sobretudo, trabalhar, com certeza. Mas hoje ainda temos essa autoridade sobre o sistema. Tiago, uma curiosidade que todo mundo deve ter, eu mesmo também estou curioso em saber. Hoje, qual é o salário inicial policial penal que foi aprovado em concurso, começa a trabalhar, qual é o salário base disso? Hoje, o servidor de terceira classe, salvo engano, está entre 6 mil, eu não vou saber ao certo. Assim, sim, não, mas só para a gente ter uma noção. 6.500. 6 a 6.500. É muito pouco, né? Não, é muito pouco. Para atividade. Para atividade, os riscos. Para os riscos, exatamente. Entendeu? Porque a gente está falando de presídios aí com uma média. Vamos pegar Bangu 1. A média de presos ali, de encarcerados,
hoje? Bangu 1 é uma unidade completamente, ela destoa completamente do sistema, porque Bangu 1 é segurança máxima. Então você É um por cela. por cela. Por então você tem sim. uma unidade que ela destoa. Mas você pega qualquer outra unidade do sistema, nós temos em média aí de 2.000, 1.500 presos para 5 servidores na unidade Então, prisional. olha aí, olha o risco, Exatamente. digamos, de uma rebelião. E temos, assim, hoje o CNPP, que é o Conselho Nacional de Políticas Públicas Penitenciárias, ele tem uma resolução que prevê que para cada interno, você tem que ter, para cada interno, pelo menos 5 servidores ali. Então, assim, você vê Quer dizer, que uma realidade. para cada Exatamente. 5 internos, um para cada servidor. 5 internos, um servidor. Então, isso Bem, hoje, destoa da nossa realidade. se você pegar hoje, pelos números que o Tiago colocou aqui para gente, que temos aí em torno de 46 mil presos, 5 mil policiais penais, lembrando que tem o pessoal da parte administrativa. Sim, Vamos imaginar que os 5 mil mesmo assim não tivessem lá na atividade na atividade fim, nas galerias, dentro dos presídios. Quer dizer, cada um se tivessem todos, já teria 9, já seria, seria o dobro praticamente do que estabelece. Como que é o conselho. dia a dia desses presos? Bom, o preso, ele tem ali, tanto o preso quanto o servidor que está no plantão, eles têm uma rotina parecida, porque o servidor precisa cumprir os direitos daquele preso. Então, uma unidade prisional, ela funciona com as assistências que a lei prevê. Então, a gente tem que ir lá garantir, tem a visita do advogado, que é assistência jurídica, a família, tem que a visita periódica lá da família. As unidades têm a rotina da entrada ali, da custódia do interno, tem o banho de sol, é uma rotina dinâmica, não para. O servidor que trabalha na atividade fim, ele não para, é o tempo todo, você tem que tirar o preso, levar para assistência jurídica, levar para assistência à saúde, tem um momento dele da visita com o familiar dele, que isso é garantido também por lei. Então, até que a unidade que a gente chama, que é o confere, que é onde abre a unidade e ela se encerra, que é o confere, tem da parte da manhã e o confere da parte da tarde, onde você conta toda a unidade. Então, até que essas duas situações ocorram, a unidade ela é dinâmica. Me vem uma coisa aqui na cabeça. Não se cria uma relação, ou pode vir a se criar uma relação de amizade entre o policial penal e o preso e o encarcerado? Como se isso acontecer? Como que funciona? Ou melhor, não na teoria, mas na prática. Bom, em tese, o servidor ele tem que entender o papel dele ali, que ele está como Estado. Ele não está nem representando o Estado, ele é o próprio Estado ali. Então, o relacionamento dele tem que ser estritamente legal. Ele não pode confundir a relação, justamente porque você está 24 horas dentro de um plantão ali. Você tem essa relação, de fato, mais próxima. Mas ele precisa ali separar o que é o servidor Estado e qual é o papel do privado de liberdade, para justamente você não ter essas relações que depois é difícil você reverter. A partir do momento que você perde a sua postura enquanto servidor de integridade dentro do sistema penitenciário, você não consegue revertê-la mais, porque ali aquele interno está todos os dias ali te analisando. É como se fosse a casa dele, Exatamente. você está ali dentro. Né? Agora, Então, existem é aquelas complicado. situações que, se você for observar, que existem presos. Sim, Por exemplo, existe aquele preso provisório sim. que, às vezes, está lá numa situação que salta aos olhos. São casos raros, mas acontece que salta aos olhos que ele está ali preso, mas que não deveria estar preso, Sim. entendeu? E que não cometeu um crime violento, não participou do tráfico de drogas. Eu imagino que, às vezes, o policial penal, sem fugir, claro, da sua ética, do que estabelece o regulamento, aquela coisa, ele passa a ter uma certa condescendência com esse preso que vê que é uma pessoa, às vezes, de bem. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que chegou a ser preso, era uma questão até de pensão alimentícia, e que acabou que, foi até através do programa da Isabelle Benito, que a gente conseguiu resolver, que ele tinha pago a pensão, e por uma falha da empresa, não sei o quê, ele acabou preso, e acabou que até na cadeia pública de Benfica, ele até falou depois que os próprios policiais penais viram que a situação dele era uma situação atípica, ele acabou sendo solto na audiência de custódia, e ele falou, foi muito bem tratado, porque os caras perceberam que eu não tinha que estar ali, né? Felipe, você tratar o privado ali, o interno, o preso,
com urbanidade e respeito é uma situação que, em tese, deveria ser a regra, né? E fazer qualquer tipo de acepção quanto ao o crime cometido, isso também é uma moeda ali meio complicada de você analisar, porque se de repente você analisa e faz esse tipo de acepção de crimes que são gravosos, às vezes com repercussões mais... repercussões morais que a gente sabe que existe, de repente esse próprio servidor ele pode querer tratar de uma outra maneira. Então fazer esse tipo de acepção, Sim. o conselho ideal é que ele não faça, que ele trate todos da melhor maneira possível, com urbanidade, respeito e cumprindo o seu Todos papel. são iguais todos dentro do presídio, da unidade prisional. Hoje, pelo efetivo hoje da Polícia Penal, como o Estado teve problemas financeiros durante muitos anos, não houve concursos, a faixa etária dos policiais penais é alta? Sim, o último concurso da instituição, antes desse que está em andamento, foi em 2012. Então nós temos aí, você imagina... 14 anos 14 anos praticamente. Então, de fato, existem inúmeros servidores que já se encontram no abono permanência, é aquele período que antecede a aposentadoria. E nós temos agora cada vez mais servidores aposentando. Então, o sistema está com déficit cada vez mais por conta dessas aposentadorias, desses servidores que se encontram no abono, que estão aguardando eventuais benefícios ali por conta da nossa legislação que ainda não saiu. Mas existe a faixa etária, ela não é baixa, ela é uma faixa etária razoavelmente mais alta. Você coordena essa parte do concurso público? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, em 2024 nós tivemos o concurso público da Polícia Penal. Deixa eu fazer uma contextualização. Sim. A partir da emenda constitucional 104, salvo engano, que foi que instituiu a Polícia Penal no âmbito nacional, nós tivemos uma emenda constitucional pela Assembleia Legislativa e tivemos nossa lei orgânica em 2022, que é a Lei Orgânica 206. A partir desta lei orgânica, o cargo transformou de nível médio para nível superior. Então, nós tivemos o nosso primeiro concurso de nível superior, agora em 2024. E a secretária Maria Rosa instituiu uma comissão para poder acompanhar de perto, e eu sou um dos membros da comissão de concurso. Então, isso foi um avanço enorme na secretaria, porque nós estamos ganhando capacidade tanto efetiva quanto técnica desses servidores. Então nós tivemos a primeira turma agora formada em dia 8 de dezembro com 265 novos policiais. Estamos com uma turma agora em andamento com 291 policiais em formação que já estão próximos a se formar. E nós tivemos também no estado a Polícia Penal, quando foi instituído o regime de recuperação fiscal, ela não entrou na exceção da segurança pública na época. Então nós ficamos ali impedidos e restritos para realizar novos concursos. Para que nós venhamos prover qualquer cargo novo, esse cargo tem que ser gerar uma vacância nele, ou através de morte, exoneração ou aposentadoria. Pode? Não, porque muita gente deve estar se perguntando, pô, bacana, mais um concurso, muita gente que quer ir para o ramo da segurança pública. Agora me diz o seguinte... Já pensou, Renatinha? Você que pensou já em ser policial e para a Polícia Penal, não? Não, nunca tinha pensado. Não, Polícia Penal eu acho que é muito pesado. É muito pesado. Eu acho que eu prefiro... Se fosse fazer um concurso, eu ia para investigação, para civil. Mas, enfim, para quem não conhece a fundo, né, qual é a real missão do policial penal? Bom, a Polícia Penal ela tem a função principal, típica de Estado e essencial de fazer o cumprimento da lei, do acautelamento do interno e a ressocialização. Por outro lado, nós temos inúmeras atribuições ali específicas pela nossa lei orgânica, como o auxílio a operações policiais, transporte de presos, recaptura de preso, cumprimento de mandato, serviço de inteligência, serviço correcional. Então, é uma secretaria multidisciplinar, ela trabalha em todas as frentes da segurança pública. Uma questão também importante como é que está... Eu confesso que eu não tenho certeza, porque houve tantas mudanças e questionamentos sobre isso. Hoje os advogados ainda são obrigados ou melhor, os advogados estão isentos ainda de serem revistados quando entram nos presídios ou tem que ser revistado? Não, a revista é aquela revista pelo scanner, aqueles procedimentos de segurança naturais. Não existe mais aquela revista de você despir, não, isso aí não existe mais na realidade. Mas eles têm que passar, os advogados também. Cumpre ali o rito de segurança da unidade prisional ali. Que é para todos? Que é para todos. Todo mundo que vai adentrar numa unidade prisional precisa cumprir o rito, passar no scanner corporal. Sim, mas todos os presídios têm scanner hoje? Eu não salvo engano, se não são todos, mas a grande maioria. A grande maioria. Com relação à socialização, às atividades
dentro do sistema carcerário. Isso daí, quem comanda é a secretaria, é quem vai, digamos, direcionar o que os presos vão fazer, tipo, aquele vai ficar na cozinha, aquele vai ficar com, eu não sei, com costura. Como que funciona aí essas atividades e quem exatamente faz esse gerenciamento? Bom, os presos, para que eles venham ter qualquer tipo de benefício, eles precisam cumprir ali os requisitos básicos do seu cárcere, do seu cumprimento da pena. Então, ele é classificado, tem um setor de classificação, e o comportamento dele é avaliado dentro do sistema, e ele tendo um comportamento bom e estando apto, aí existem os remanejamentos, e ele pode voluntariamente também se candidatar para determinadas situações. Existem as escolas dentro das unidades prisionais, né, em que você oferece... E quais são os cursos? Porque eu, por exemplo, não sei. Dentro de uma unidade você tem ali o nível médio, né, o ensino básico ali, porque a grande parte do efetivo carcerário não tem sequer o ensino básico. Então as escolas, elas funcionam, você tem professores que atuam, que trabalham lá diretamente na unidade prisional, ali aí trabalhando nas mais diversas áreas da educação pedagógica. Então, quer dizer, tem toda se o preso, não, eu quero concluir meu estudo, vai ter essa oportunidade. Ou então, eu quero fazer parte de um determinado trabalho dentro do presídio. Claro que nem todos vão conseguir, justamente por conta do alto número de privados de liberdade, e nem todos têm um comportamento adequado para conseguir esse tipo de benefício. Muitos fazem educação à distância? Eu não sei como é que tá agora, eu não vou saber te informar esse dado, Felipe, mas existe na unidade, em determinadas unidades prisionais, tem ali um núcleo da permite escola, fazer curso à distância. Nessas chuvas, eu não me vou lembrar exatamente a cidade, um dos prefeitos solicitou a Secretaria Penal, foi em Minas, uma cidade de Minas, para ajudar ali na limpeza. Por que aqui não acontece isso? A ajuda de presos em diversos momentos que a sociedade precisaria, entre elas nessas enchentes aí, de repente, deslizamentos e tal, contar com a ajuda para a limpeza desses encarcerados. Bom, um primeiro ponto é a realidade do Rio de Janeiro é completamente diferente de toda e qualquer realidade de todos os estados aqui do nosso território nacional. E outro ponto é que nós precisamos, toda e qualquer demanda com privado de liberdade, você precisa da autorização da Vara de Execuções Penais. Então, para que você tire esse privado de liberdade, a depender do seu regime, para que ele realize um trabalho extramuros, precisa-se que a Vara de Execuções Penais ela autorize esse privado de liberdade. Por outro modo, existe também, tem que montar uma operação de segurança para que você garanta que esse... Então, assim, são situações que não é simples análise, precisa ver quais são os desdobramentos disso, porque uma operação dessa, você precisa de inúmeros policiais para garantir até mesmo a segurança ali do entorno onde esses presos vão trabalhar. A população mesmo fala isso, né, Felipe? Cobra isso. Por que esses presos não vão trabalhar? Tem que colocar para trabalhar e tal. Mas a situação não é tão simplória, né, Não, até Thiago? porque precisa haver recursos, né? O próprio orçamento da secretaria. Não, hoje a gente sabe que o Estado está na recuperação fiscal. Sim. Claro que a gente sabe que o ideal seria igual lá fora, que todas as unidades prisionais, penitenciárias, o preso fabrica uniformes, Sim. mas para isso tem que se instalar... Mas no ambiente prisional existem unidades que possuem algumas eu sei que já tem essas mas é uma minoria hoje. Não é a realidade do sistema. Mas Thiago, vamos assim, em comparação, o pior presídio hoje do tipo, meu amigo, não se você for condenado, olha, se você for para aquele dali, você tá lascado. E digamos, o menos pior, porque não tem melhor, é o menos pior. Assim, no sistema eu acho que num todo não existe essa diferença do que é melhor e o que é pior. Ficar acautelado em qualquer tipo de unidade prisional, eu acho que já é uma situação completamente ruim para a vida de qualquer pessoa que cometa um delito. Então, assim, existem as características. O regime semiaberto, você vai cumprir, o privado de liberdade, o interno, ele consegue ainda ter uma flexibilidade maior. Agora, o regime fechado é uma unidade que ela é fechada de fato. Então, esse tipo de unidades são as unidades piores no sistema. E muita gente comenta, pessoas de
políticos, empresários e por aí vai, jogadores de futebol, enfim, pessoas públicas que vão para determinados presídios e o povo fala, esse aí tem todas as regalias. Tá comendo salmão, né? presunto de Parma. Tem geladeira, tem ar-condicionado. É real? Não. Funciona? Não. Como é que é isso? A realidade de fato. Em tese, o tratamento ele é igualitário. Mas, como nós havíamos falado aqui no início do podcast, existem os desvios da função do cumprimento da pena, como em toda e qualquer instituição. E cabe ali, quando identificado, a instituição tomar as medidas de praxe que vão ser adotadas. Então, se identificou se tem determinado servidor envolvido ou essa situação ocorre por situações alheias ali à vontade do servidor, identificando, vai ser adotadas medidas ali no âmbito tanto criminal, no âmbito administrativo. O servidor pode vir a responder um processo administrativo e ensejar até na sua demissão a perda do seu cargo. Eu me recordo nos anos 90, né, quando a juíza Denise Frossard condenou a cúpula do Jogo do Bicho, né? De repente foram presos todos, Castor, Anísio, Capitão Guimarães, todos eles, que todo mundo sabe que quando eles foram levados para o presídio Ari Franco, na época, né? Que de noite aquilo era uma farra, aquilo ali, né? Entravam mulheres, entrava comida, e não era época de delivery, né? Mas entrava de tudo, porque ali era anos 90, outra realidade. Era uma outra realidade. Eram os chamados capos, né? Os chefes da contravenção, então ali era outra história, né? A realidade hoje. A realidade hoje do sistema, o sistema, em tese, é um sistema íntegro, que é combativo, né? Nós temos inúmeras e inúmeras ações para resguardar o bom nome da instituição. Acho que um pilar de integridade é o setor correcional de inteligência, para justamente ele respalda o bom servidor no seu agir. Então, hoje o sistema ele funciona de uma maneira íntegra. Óbvio que existem os desvios, existem, e eles estão ali para ser combatidos da melhor maneira possível. Alguns especialistas defendem que os policiais penais deveriam trabalhar permanentemente com câmera corporal. Agora que muito está se falando em câmera corporal, como é que você vê? Bom, eu não sei se essa medida ela acrescentaria em algo na segurança pública. Por quê? Você acaba ali, tem inúmeras vertentes, você coloca até o direito ali do interno de não ser gravado, de repente essa imagem ali, a rotina ali, eles estão acautelados, eles têm direito à intimidade deles ali, à privacidade deles, para que não seja... Eu não sei se funcionaria da melhor forma possível, porque nós não, de repente, nas operações pontuais, aí eu acho que de repente poderia ser uma situação a se pensar. Mas na rotina do dia a dia, eu acho que não teria tanta... É mais as câmeras externas. Já existem as câmeras de monitoramento, sim. E qual a importância da polícia penal para a segurança pública nas ruas? Bom, o trabalho, tudo que é voltado à segurança, que acontece numa unidade prisional, reflete no ambiente externo. Seja pela comunicação, que existe como interno, seja por grandes líderes aí de facções criminosas estarem acautelados, que tem essa comunicação com o mundo, seja pelo familiar, por outras nuances, e cabe ali à instituição ela conseguir trabalhar esses dados da melhor forma possível. Então, os serviços ali que são responsáveis pela captação de dados, essa integração com as forças policiais, eles são responsáveis direto, se tem um impacto direto ali por determinada ordem que saia de um ambiente prisional, ele tem um reflexo direto no ambiente externo. Então, se você consegue interceptar ali, trabalhar de onde vem para onde vai, o sistema penitenciário funciona dessa forma. Então, nós temos os dados ali de fato nas mãos. E nessa integração que existe hoje, que você falou entre a polícia penal, com a polícia civil e com a polícia militar, uma questão. Vocês recebem demandas, por exemplo, aí no caso seria da polícia civil, que é responsável por investigações, não pela polícia militar, que é do policiamento ostensivo. Vocês recebem demandas tipo, vou dar um exemplo aqui, a polícia civil de uma determinada investigação descobriu que o chefe do tráfico de um morro está pretendendo invadir alguma coisa. Vocês recebem demandas no sentido de tentar passar informações de coisas que vocês tenham conhecimento dentro do presídio? A atividade de inteligência ela é uma atividade completamente diferente porque possui suas restrições. Existe esse link
direto entre as forças ali, entre a parte de inteligência. E a Polícia Civil, por sua vez, é franqueado a ela através dos mecanismos legais. Mas eles acionam então, vocês também? Aciona sempre. E quando há necessidade de fazer uma oitiva a um determinado interno, existe essa parceria, essa cooperação entre os órgãos. Não, um detalhe hoje, tecnologia, a gente fala em câmeras, a gente fala em scanners corporais, mas existe um grande inimigo da polícia penal na tecnologia hoje, que já virou moda. Já virou moda. Que é o drone. Sim. O drone para tentar colocar dentro do presídio, drogas, outras coisas, né? Como é que vocês agora já têm condições ou é só ali na guarita que tem que ficar na observação visual? Então, o complexo ele funciona com inúmeras guaritas altas, né, para poder fazer a visualização do perímetro. E da mesma forma que o crime ele vai se readequando, a segurança pública precisa se readequar junto. Então existem também mecanismos de combate para esse tipo de ação. Hoje o drone ele não é só utilizado como ferramenta de ação, mas de contra-retenção também. Então você utiliza na parte de defesa, da defesa da instituição ali. Então hoje os cursos de drone têm sido realizados pelas forças de segurança, não só no ambiente prisional. A gente vê que hoje as operações elas estão sendo monitoradas dos locais. Antes da polícia chegar, você já sabe que tem um drone ali sendo pilotado. Então, cabe à força de segurança ela se readequar e readaptar. Agora mesmo, recentemente, a gente teve aí uma operação no Morro dos Prazeres com o BOP, que o pessoal do BOP só soube que os traficantes tinham entrado numa determinada casa, porque antes, através do drone, eles perceberam justamente a ação dos criminosos. Né? Exatamente. Não, teve uma outra ação do Quejeiro, há um tempo atrás, que viram que esse traficante estava na casa e... ele é inocente, não. Aí, através do drone, viram que ele estava ali juntamente com os traficantes e tal, e por aí vai. Agora, uma questão. Ainda precisa melhorar a estrutura e valorizar a polícia penal? Você acha que ainda falta isso, apesar de todas essas mudanças e melhorias? Sim, com certeza. Eu acho que nós estamos caminhando para essas melhorias. A Polícia Penal é uma instituição recém-instituída, né? Nós temos poucos anos de Polícia Penal, embora já fosse uma secretaria. Antes era agente penitenciário. Era um departamento, 2003 se tornou uma secretaria, aí de 2003 a 2022 que mudou o status da Polícia Penal. Então, eu acho que todo e qualquer pilar de desenvoltura, seja no serviço público ou privado, é a capacitação e valorização do servidor, porque ele é a ponta de toda e qualquer estrutura. As instituições só conseguem avançar se você capacita o servidor, seja qual for o setor. Então, eu acho que precisa, de fato, de uma valorização melhor. Nós já tivemos, nesses anos de gestão aí da secretária Maria Rosa, que um dado aqui bem interessante, até mesmo pelo mês da mulher, a secretária Maria Rosa foi a primeira mulher a comandar uma pasta penitenciária no âmbito nacional e a primeira policial penal a estar à frente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Vai completar agora 4 anos de gestão e dentro da sua gestão ela tem feito ações voltadas direto na valorização do servidor, seja a capacitação, seja melhorias. Nós tivemos a implementação de um núcleo de audiências virtuais que a gente consegue tirar o servidor um pouco da rua dessa transferência do interno. Isso você otimiza recursos públicos. Então a gente consegue levar ele para uma central de audiências virtuais, consegue ele fazer essa interlocução com o judiciário nas audiências. Isso melhora muito. A implementação do auxílio uniforme, da nossa identidade visual, isso tudo teve uma repercussão, acho, positiva para a sociedade. Porque o policial penal é difícil ele dissociar, no primeiro momento, da unidade do cárcere. E não tem jeito, isso aí não é uma utopia falar diferente. Então, cabe a nós aqui, que fazemos gestão, que estamos trabalhando na gestão, demonstrar para a sociedade qual é o nosso real trabalho. E termos ali pessoas técnicas e qualificadas à frente da instituição. Então, isso tem sido uma realidade nossa. E os presídios femininos? Como que funciona a diferença entre os femininos dos masculinos, as policiais penais femininas, mulheres, né, na verdade, guerreiríssimas, né? Há uma diferença também com relação aos homens. Hoje tem um número suficiente de mulheres trabalhando na polícia penal, ainda falta também efetivo para cumprir aí esses cargos. Conta, por favor. Eu acho que a falta de efetivo é de uma maneira geral. Nós temos não só determinados setores, mas de uma maneira geral.
As unidades prisionais femininas, ela tem uma característica única, né? Ela difere do ambiente masculino. Óbvio que não é existem as exceções, mas geralmente a mulher, quando ela está presa, ela é em decorrência de algum crime ali para o homem. Então, ou para entrar numa unidade prisional tentando levar alguma situação, existem, óbvio, outras situações que demandam ali outro tipo de crime, mas... E a mulher, quando ela é presa, ela sente um abandono ali familiar. Por quê? A mulher geralmente é o núcleo da família, né? Então, quando o homem é preso, a mulher vai e continua ir visitando. Visita o homem dentro das visitas permitidas. Se esse homem está preso e essa mulher também está presa, como que faz? Ou às vezes o homem, quando a mulher é presa, embora ele não esteja preso, ele abandona a mulher. Então, a rotina de uma unidade prisional feminina, ela é diferente, difere um pouco da do homem, porque já tem mais aquela parte de aquele estigma do crime do que da própria mulher. Quantos mais ou menos que deve ter de policiais femininas, policiais penais femininas, percentualmente mesmo, não em número? Olha, a nossa... Mais 10%? Hoje, por exemplo, o concurso agora que a gente instituiu, abrimos 20% de vagas determinado ao público feminino, justamente pela quantidade menor de unidades prisionais femininas, assim, muito menor. Então, o percentual gira em torno disso aí, 20%, 25%. 25%. E policiais homens não podem, ou podem, serem alocados para trabalhar em presídios, né, femininos. Eles podem em algumas atividades, não diretamente lá, efetivamente, no interior lá das galerias. Ele trabalha nas unidades administrativas. Da mesma forma, a mulher. A mulher, essa vedação, ela pode trabalhar no ambiente administrativo, mas ela não vai trabalhar efetivamente ali no cárcere, ali fazendo o fiel cumprimento da execução, que é trabalhar nas galerias ativamente com o homem para não colocar em risco. Falando em homens e mulheres, mulheres trans dentro do sistema penitenciário é um problema a mais. Assim, existem unidades que elas são típicas do público, né, das mulheres trans, como alguns outros crimes, que são os crimes de repercussão moral, eles acabam estão separados em determinado tipo de unidade, porque o próprio efetivo, a coletividade, eles rechaçam esses determinados crimes. Então existe também esse cuidado ali na separação para que você não coloque em risco a vida ali também do preso. E o policial penal, hoje qual é o seguro de vida de um policial penal? Hoje, salvo engano, estava entre 40 e 50 mil reais. É muito pouco. É muito pouco, né, Renata? É muito pouco para a realidade, que eles vivem, para o risco. Se você for analisar bem, fazendo uma comparação de um policial penal que está entrando agora, como você falou, Tiago, de terceira classe, né? Sim. Que ganha em média ali salário, em média 6 mil, 6.500. Não corresponde nem a um ano, nem a um ano de trabalho. Isso é outra questão realmente que vocês têm mesmo. Tem todo o direito de reivindicar. Eu sei que é problemático na estrutura atual do Estado, coisa toda, mas realmente, para as pessoas entenderem, às vezes, o grau de sacrifício e de risco que vocês vivem no dia a dia, né? Muitos defendem penas mais duras. Você acha que uma pena maior ajuda a diminuir a criminalidade? Bom, eu não sou um defensor dessa tese porque eu acredito que, na verdade, a gente precisa prender melhor. Não você aumentar as penas e conceder inúmeros benefícios. Visto isso que a gente teve agora a recente alteração na lei do feminicídio. O feminicídio aumentou ali a pena mínima e a pena máxima e continua recorrentemente acontecendo. Parece que até aumentou. Thiago, então, né? na verdade, o sistema de justiça como um todo, ele precisa prender melhor. Prender melhor é o quê? O camarada que cometeu um ilícito ali, ele vai para a audiência de custódia, ele tem a sua pena ali convertida em prisão preventiva e ele ficar cautelado no sistema. Não ele sair, ser reincidente e voltar nos crimes de violência de gênero. A gente sabe que isso é uma recorrência. Ele sai da unidade prisional, vai procurar a mulher, às vezes ele não tinha conseguido matar, mas aí de repente nessa segunda vez ele mata. E eu ia fazer exatamente essa pergunta para você. Se o Brasil prende mal ou prende pouco?
Na verdade, ele prende mal, né? Eu acho que a lei ela é muito leniente com o crime. Então, isso causa mecanismos de você enfraquecer o sistema de segurança. Quando você tem que fazer um retrabalho de prender, soltar, não é falta de polícia, é falta ali de fiel cumprimento da legislação. Renato, eu acho importante o depoimento do Tiago, como policial penal, sobre essa questão de aumentar as penas, se isso aí realmente resolve ou não resolve. Eu também concordo com a sua posição, Tiago. E vou dar até um outro exemplo. Pela minha vivência de repórter, de submorro, que eu conheço, sou morador da Zona Norte, tenho morros próximos da minha casa, então você acaba conhecendo pessoas que moram no morro, então a gente conhece a realidade, como é que as coisas funcionam. Eu tenho uma visão. Não adianta, como agora foi aprovado em Brasília, no caso de preso faccionado, ligado a crime organizado, aumenta a pena máxima de 30 para 40 anos. Eu acho que aquele jovem que está ali no morro, que vai ser recrutado para ser soldado do tráfico, vai trabalhar na boca de fumo, para ele não faz diferença se a pena que ele pode pegar é de 30 ou se a pena é de 40 anos. Não sei se você concorda comigo. Não, na verdade, para esse jovem, ele, de repente, se ele pegar uma pena maior, isso é até um status para ele demonstrar que ele é o super criminoso, né? Então isso acaba seduzindo. Infelizmente, a gente tem uma cultura hoje que a gente sabe que esses jovens eles estão sendo cada vez mais seduzidos pelo crime. E os jovens, eles são uma mão de obra barata, né, pro crime organizado. Ele não tem vínculo nenhum, ele ainda não tem entendimento do que é o real funcionamento do crime, então ele acha que é bonito, ele tem o espelho lá em cima, e cabe a nós ali, enquanto quem faz a segurança pública, passar informações e demonstrar, trazer o lado bom, né? Porque se deixarmos quem falar mal e conseguir convencer, o bom ele fica sempre rechaçado. Então o bom ele precisa ser difundido cada vez mais. Esse negócio de aumento de pena, isso aí dá um podcast só para isso, que é uma polêmica. Porque você vê Estados Unidos, muita gente fala, porque nos Estados Unidos tem penas e tal. Tem penas e não impede assassinatos, crimes hediondos, entendeu? Que o cara vai pegar prisão perpétua ou até pena de morte. Então, para você ver que esse aumento não vai levar uma pessoa, um criminoso, a deixar de cometer um crime quando ele quer, em função de uma pena alta. Sim. Né? Vide o exemplo dos Estados Unidos. E, na verdade, eu acho que é todo um contexto. Você não só faz a segurança pública com aumento de pena. Você precisa ter um contexto, educação, saúde, garantias, assistencialismo, tudo isso para que o Estado ele entra, ele garante a paz e esse morador, o que você faz com ele? Você precisa ali ofertar mecanismos para que ele tenha uma mudança de vida, que ele mude daquele perfil, daquele contexto de vivência dele. O ideal seria o preso entra, de fato, aconteça uma ressocialização e ele saia dali um cidadão que é uma utopia, exatamente, que vai sair com emprego, o que também não é fácil, porque às vezes ele até sai do tipo, não, eu não quero mais saber do crime, enfim, as exceções, e chega aqui fora, muita gente não ajuda, não dá o emprego, não confia. Egresso do sistema penitenciário. Exatamente. Antigamente eu não sei se tem um programa para isso, para empregar que fazem isso, mas muito ex-presidiários. Hoje nós temos no âmbito do Estado uma fundação que ela trata do trabalho do Santa Cabrini, Santa Cabrini. Faz um trabalho bem legal, reconhecido. Então, mas é muito pouco ainda. Embora o trabalho deles seja brilhante, você precisa que a sociedade entenda. Mas para que a sociedade entenda, é difícil também para o particular ali ver o egresso e você dar a oportunidade de tirar aquele estigma dele. Então, por isso que as políticas públicas elas precisam ser muito bem ali desenhadas para construir em conjunto, né? Poder público e sociedade. Eu defendo, por exemplo, uma questão em relação, em vez de só aumentar penas, que eu acho até que em alguns tipos de crime tem que haver o aumento de pena, não estou questionando isso, é a mudança do Código de Processo Penal, que estabelece, por exemplo, o tempo que vai ficar preso. Sim. Porque muita gente não sabe, por exemplo, se pega aí um Fernandinho Beiramar da vida, condenado a 200 e tantos anos em uma quantidade enorme de processos aí.
mas não vai poder cumprir mais do que 30 anos. Sim. Tanto que a gente está vendo agora um problema que a Justiça está enfrentando hoje, o Tiago com certeza acompanha isso, que o Marcinho VP, em setembro, vai completar 30 anos. Marcinho VP, que é o cabeça do Comando Sim. Vermelho, ele vai completar 30 anos de prisão agora em setembro. Esse Muita é o gente erro. o que vamos Exatamente. fazer com o Marcinho VP? Agora, eu também sei que se estabelecesse inclusive agora foi aprovado aí em alguns tipos de crimes que vai cumprir 40 anos, Sim. 40 anos de prisão, não mais 30, em alguns tipos de Sim. crimes. Mas isso, por outro lado, cria outro problema. Imagina o sistema penitenciário, que já não tem vagas. Exatamente. Aí o preço completa 30 anos. Claro que a gente sabe que a maioria não chega até cumprir 30 anos. Tem a progressão do regime. Mas aí o que acontece? Se puder cumprir 50, daqui a pouco vai ter que construir mais não sei quantos presídios. Exatamente. Né? Então, eu acho que o aumento da pena, ele é importante em determinados casos, como você havia mencionado, mas, sobretudo, as progressões, né? A gente tem que trabalhar melhor essas progressões, porque, em tese, a pena máxima é de 30, mas com uma progressão ali, você satisfatória, dependendo do cumprimento dos requisitos, um sexto, ele vai, já tá na rua. Isso, na verdade, não corresponde ali o fiel cumprimento da pena. Ele teve um benefício e saiu antes. Existem projetos aí para construção de novos presídios no estado? Bom, a gente tem uma dificuldade em arrumar municípios que sejam parceiros. Existe, de fato, aí a secretária tem buscado aí locais para a construção de algumas unidades prisionais, mas é difícil ainda você inserir uma... Ninguém quer ter um presídio ainda do lado tem de casa. essa problemática, né? De você ali conseguir... Porque temos presídios hiperlotados e pessoas sendo presas diariamente e não temos presídios. O governo federal ele instituiu um plano, que é o Plano Pena Justa, que ele tem alguns eixos temáticos ali, sobretudo cuidado do preso, superlotação, desencarceramento, é uma política de desencarceramento em massa. O desencarceramento em massa, na verdade, você está enxugando o gelo ali porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Então, são medidas que foram adotadas, salvo engano, são 300 medidas aí para cumprir em 2 anos. São medidas estratosféricas, impossíveis de você cumprir num curto período de tempo. E as unidades, a gente enfrenta essa problemática de você construir mais unidades. Hoje, no complexo, tem alguns locais que podem ali ser construídos, mas, sobretudo, em municípios distantes, a gente enfrenta esse problema. Tiago, estamos quase chegando aí ao finzinho aqui da nossa entrevista. Você, como assessor especial, né, da secretária Maria Rosa, se dependesse de você, o que mudaria hoje no sistema prisional brasileiro? E que poderia impactar, inclusive, nas ruas? Bom, eu acho que o primordial, como eu havia falado, é a capacitação do servidor, você oferecer a ele garantias e mecanismos do fiel cumprimento do seu trabalho e um reaparelhamento no geral do sistema penitenciário. Então, a gente já está conseguindo isso, acho que temos avançado nessas pautas. O importante é a Polícia Penal hoje ser ouvida como força de segurança, a Polícia Penal ser reconhecida como força de segurança, porque nós fazemos segurança pública todos os dias. A segurança pública tem um jargão que nós utilizamos aqui, que a segurança pública passa por aqui. E, de fato, ela passa por aqui. Nós somos ali um ente de segurança que ele precisa ser levado em consideração. Eu acho que o investimento, a valorização do servidor seria o papel chave e primordial para esse avanço. Eu acho que é a partir do momento que a sociedade vive falando que o crime é comandado de dentro dos presídios. Acho que isso aí já explica que vocês Sim. têm que ser vistos como uma força de segurança e que eu vejo quando que os presídios vão deixar de ser o quartel-general de facções. Eu só vejo um caminho que eu sei que é extremamente improvável pela falta de recursos a nível de Brasil, não estou nem me referindo aqui ao estado do Rio de Janeiro, que é se conseguisse adotar o princípio dos presídios federais, que são presídios pequenos, que têm 200 vagas, que aí tudo é gravado, até conversa com o advogado, ninguém pode passar nenhum papel, acho que é o único jeito de mesmo assim, na visita... Para isso, você precisa construir Exatamente. E ter quem queira ceder o terreno para você construir e você fazer... E não é só construir, você precisa de mais servidores, precisa de mais aparelhamento. Exatamente. Tudo isso é uma enxurrada que vem junto. Você precisa ali, são desdobramentos necessários
do maior volume de unidades e maior volume de vagas no sistema. Tiago, alguma consideração que você gostaria de fazer, principalmente para a sociedade? Bom, eu quero deixar aqui uma mensagem clara do papel que a Polícia Penal ela tem desempenhado tanto nas forças de segurança, e que o sistema penitenciário ele é muito maior do que a sociedade acaba enxergando. Nós temos uma gama ali de atuação, sobretudo a Secretaria hoje, a Polícia Penal hoje, e tem trabalhado para desmistificar essas nuances que a sociedade enxerga, talvez, do policial penal como o próprio interno. Então a mensagem é essa, eu quero agradecer a vocês também aqui a oportunidade de poder falar sobre a Polícia Penal, que é um órgão de extrema importância para a segurança pública. E foi muito esclarecedor, né, Renato? Foi muito esclarecedor, Tiago. Obrigado. Nosso guerreiro de hoje. Tivemos aqui com o Tiago França, gente, guerreiro, porque eu vou falar. Com certeza, Não com é, certeza. o Felipe? Afinal de contas, um policial penal tem que ter garra e não tem outro nome a não ser verdadeiros heróis, verdadeiros guerreiros. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Tchau, tchau.